Muito bem, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 13 do livro de Apocalipse. No vídeo anterior, nós trabalhamos sobre a interpretação da besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Quando você continua na leitura do capítulo 13, a partir do versículo 11, nós vamos nos deparar com uma segunda besta. Só que dessa vez é a besta que sobe da terra. Então eu queria ler com você do versículo 11 até o versículo de número 18. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Ok, quando você olha para o versículo 11, que é exatamente o momento onde essa besta que sobe da terra, ela entra em cena, é importante fazer uma distinção logo de início entre essa segunda besta e a primeira, que é aquela que sobe do mar. Conforme nós vimos, a besta que sobe do mar é um poder político secular. Para o primeiro século, era uma representação do imperador romano. Porém, pensando no final dos tempos, essa besta que sobe do mar, esse poder político governamental, é uma referência ao anticristo. A besta que sobe da terra, que é essa que aparece a partir do versículo 11, é claramente um poder religioso a serviço do poder político. Então eu vou repetir:
de uma outra maneira. A besta que sobe da terra representa um poder religioso, uma religião a serviço do poder do Estado. De maneira que, no livro de Apocalipse, o dragão, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra formam uma paródia da Trindade. Essa segunda besta, você vai observar que ela tem uma aparência de cordeiro, é uma imitação de Cristo, mas na essência é dragão. Observe o versículo de número 11. No versículo 11 diz: vi ainda outra besta emergir da terra. Então, quais eram as características desta besta que emergiu da terra? Diz o texto: possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Veja, essa besta que sobe da terra, ela tem 2 chifres e é semelhante, é parecido com um cordeiro. Claramente você tem aqui uma imitação de Cristo. No livro de Apocalipse são 29 ocorrências da palavra cordeiro. Dessas 29 ocorrências, 28 estão relacionadas a Cristo. E apenas uma dessas ocorrências diz respeito a essa segunda besta, que é a besta que sobe da terra. Então observe, a besta que sobe da terra é uma tentativa de imitar a Cristo. Ela é uma espécie de paródia do cordeiro que foi morto. Ela tem chifres como o cordeiro. Ela tem aparência de cordeiro. Mas o texto segue dizendo que essa besta que tem 2 chifres como o cordeiro, ela falava como dragão. Vamos relembrar. Quem é o dragão no livro de Apocalipse? Quando nós demos a aula do capítulo 12 sobre a mulher, o dragão e o menino, nós mostramos que o dragão em Apocalipse é uma representação simbólica desse ser espiritual que a Bíblia chama de diabo ou Satanás. Então volte para a figura. Chifres como cordeiro, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Qual é a simbologia aqui? É que a segunda besta, ela tem uma aparência inofensiva, como um cordeiro. Mas em sua natureza interior, ela é satânica. Desse ponto em diante do Apocalipse, a besta que sobe da terra, ela é chamada de o falso profeta. Por exemplo, no capítulo 16, no versículo de número 13, está escrito: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Veja, dragão, besta que sobe do mar e da boca do falso profeta. No capítulo 19, no versículo de número 20, está escrito: mas a besta foi aprisionada, e com ela
o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. E no capítulo 20, versículo de número 10, está escrito que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Então veja, a besta que sobe da terra, ela é de natureza essencialmente religiosa. Quais são as evidências textuais? Primeira, é que ela tem uma aparência de cordeiro, e o cordeiro no Apocalipse é Cristo, então ela é uma imitação de Cristo. E a segunda evidência é que desse ponto em diante ela passa a ser chamada de o falso profeta. Quem já leu os evangelhos deve lembrar que Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, a expressão falso profeta no Apocalipse para a segunda besta indica que o papel dela é primordialmente religioso. Um profeta falso que levará as pessoas a adorar o Estado. A segunda besta é a falsa religião que seduzirá as pessoas para que elas adorem o poder político e não a Deus. Se você observar no versículo de número 12 do capítulo 13, a tarefa principal da segunda besta é promover a adoração da primeira. Se você olhar o versículo 12, está escrito: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, a tarefa principal dessa segunda besta é fazer com que as pessoas adorem a primeira, é captar a lealdade religiosa da humanidade para a primeira besta. Mais ainda, no versículo 14 diz assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra a que façam uma imagem à besta. Então, essa besta que sobe da terra, ela exige que se faça uma imagem da primeira, que se faça uma imagem do anticristo, do poder político antideus. Quem já leu o livro do profeta Daniel vai lembrar exatamente dessa imagem. O que está escrito aqui no capítulo 13, quando ela exige que se faça uma imagem e que as pessoas adorem essa imagem da besta que sobe do mar, é um eco da exigência de Nabucodonosor, quando mandou fazer uma imagem em sua homenagem e exigir que as pessoas adorassem aquela imagem. Meus irmãos, preste atenção nisso aqui. O Estado e estadistas têm uma gana doentia
por receber a adoração como Deus. O que a segunda besta faz para alcançar o seu objetivo de levar os homens a adorar e prestar culto à primeira besta? O que é que ela faz? Versículo 12: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então a primeira coisa que ela faz é que ela age, ela atua com a autoridade da primeira. E aqui você tem uma cadeia de autoridade. Lá no versículo 2 vai dizer que o dragão deu à primeira besta a sua autoridade. Aqui no versículo 12 mostra que essa primeira besta, ela repassa essa autoridade para a segunda. Então veja, o anticristo, que aqui é retratado como a besta que sobe do mar, transferirá sua completa autoridade para o seu profeta ou para a sua religião, que aqui está na figura da besta que sobe da terra. Mas uma outra coisa que essa segunda besta faz é a imitação de milagres. Se você ver versículo 13, está escrito: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Novamente você tem aqui a ideia de imitação. A primeira imitação é como ela aparece com chifres parecendo um cordeiro. Ela está tentando imitar a Cristo. Mas a segunda imitação aqui é que ela aparece aqui como uma paródia do profeta Elias, que lá em 1 Reis 18 foi aquele que desafiou os profetas de Baal, orou e Deus mandou fogo do céu para consumir o holocausto. É também uma paródia das duas testemunhas de Apocalipse 11, versos 5 e 6. Então veja, com essa imitação de milagres, o caráter religioso da segunda besta torna-se mais claro. Gente, um parêntese para nos ajudar a entender um pouco. Não se enganem. As Escrituras mostram claramente, do Antigo ao Novo Testamento, que Satanás também, através de pessoas, realiza sinais e prodígios. Basta você lembrar de Moisés, lá no Egito. Os feiticeiros do Egito, os magos do Egito, os encantadores do Egito, eles realizaram milagres ou sinais semelhantes aos que Moisés realizou pelo poder de Deus. Esse texto deixa claro que o anticristo, em sua atuação, ele também realizará milagres, sinais, prodígios e vai seduzir muitas pessoas através desses milagres. Mas veja, a autoridade que tanto a besta que sobe do mar como a besta que sobe da terra, a autoridade que elas exercem vem do dragão, vem do próprio Satanás. E quando você olha para esses textos, o propósito desses sinais miraculosos era o quê? Primeiro, intensificar a adoração à Trindade satânica. E no verso 14, era seduzir os homens.
Esse era o propósito dos sinais. Era que as pessoas encantadas com os sinais realizados por essa segunda besta, elas pudessem adorar cada vez mais a primeira, que deu a ela o poder e a autoridade. O objetivo era seduzir os homens. E ainda no verso de número 15, você vai ter a pena capital, que é a pena de morte para os que se recusarem a adorar a imagem da besta, para os que se recusarem a adorar o anticristo. No verso 15 está escrito: e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Pena de morte para aqueles que se recusarem a adorar a sua imagem. Para nós entendermos com maior clareza o que João estava dizendo aqui, nós precisamos levar em conta também o contexto de João e o contexto dos primeiros leitores. Meus irmãos, no primeiro século, havia uma classe sacerdotal na província da Ásia que apoiava e promovia a adoração do imperador romano. Certamente os destinatários originais ou os primeiros leitores do Apocalipse, eles perceberam o paralelo com o sacerdócio imperial que ajudava Roma na propagação do culto imperial. Só para vocês terem uma ideia, em várias cidades da Ásia Menor haviam templos e estátuas construídas em homenagens aos imperadores. Por exemplo, por volta do final do primeiro século, todas as cidades mencionadas nas 7 cartas, todas elas, sem exceção, tinham templos dedicados à divindade de César. Então esse era o contexto de João no primeiro século. A adoração ao imperador estava em pleno vapor e havia uma classe sacerdotal ligada ao império que promovia o culto ao imperador. Numa perspectiva futura, a besta que sobe do mar, o poder político, o anticristo, reivindicará para si a adoração dos homens. Quando você lê 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, falando do homem da iniquidade, que é o anticristo, Paulo diz que ele se levantará contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Paulo diz que ele se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele requererá para si a lealdade religiosa e o culto dos homens. E para isso, ele contará com o apoio e com os serviços da besta que sobe da terra, o poder religioso, o falso profeta, a falsa religião. Então, para concluir o que nós vimos até aqui, a besta que sobe do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, é uma representação de um poder político. E a besta que sobe da terra, com 2 chifres como o cordeiro e com fala como o dragão, é uma representação do poder religioso.